Bom dia, estamos começando mais um Café com Pão do Céu e quero convidar hoje a observar um pouquinho o comentário que eu tenho hoje. Minha intenção hoje em dia, hoje, não é apenas explicar a Bíblia, mas fazer a aplicação de um texto bíblico à circunstância que estamos vivendo hoje no Brasil. E muito especialmente no mundo de hoje. E minha palavra é um desafio para nos prepararmos para a volta de Jesus. Fica comigo aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, dá um joinha aí, um like ou dislike, se você achar melhor. Enfim, participe conosco. Bom dia. Quero hoje comentar com você um texto bíblico muito interessante. É uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esse texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para tempos difíceis, tempos trabalhosos. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, no Brasil e no mundo, são tempos extremamente trabalhosos. Se você observar bem, nós perceberemos como os homens são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Há uma grande quantidade de pessoas que vivem exclusivamente motivadas, movidas pelo interesse financeiro, pelo lucro, e não importa como obter esse lucro. Não importa se por uma corrupção, não importa por um roubo evidente. Além disso, são presunçosos, porque uma grande quantidade de pessoas se jacta de, apesar de ser corrupto, de apesar fazer cada coisa horrivelmente errada, continuam contando vantagem de si mesmos, continuam sendo vaidosos, são soberbos, blasfemos, porque fazem coisas que atentam contra as coisas de Deus e falam contra as coisas de Deus, são desobedientes a pais e mães. O que mais temos visto hoje em dia é a formação de jovens rebeldes. Além desse fato de termos jovens rebeldes, nós estamos assistindo nesse momento e agora, nesse país, a violação de vários princípios constitucionais e que, portanto, também ferem claramente a palavra de Deus. Estamos encontrando textos que falam de homens traidores, obstinados, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Traidores. Estamos encontrando hoje na nação homens que traem a pátria com o único propósito de obter lucro financeiro. São obstinados,
são amantes dos deleites do mundo, mais amantes dos deleites do mundo do que amantes de Deus. E agora nós estamos assistindo um fato terrível aqui no país. Na data de 8 de março de 2021, segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. O ministro do STF, Luiz Fachin, anulou todas as condenações do maior ladrão desta nação, do maior corrupto desta nação, condenado em 3 processos, em 3 instâncias, mas que foi absolvido pelos seus pares. Não, absolvido não. É importante que eu esclareça a você que Lula não foi absolvido. Não foi provado que ele é inocente. Antes de mais nada, quero dizer a você que, embora a Constituição diga que o indivíduo só pode ser condenado de fato após ser transitado em julgado, o fato é que, depois de 3 instâncias, já na segunda instância, o indivíduo, quando é condenado, todo o processo já demonstrou a culpa dele e daí em diante as discussões são apenas processuais e não o mérito da questão se ele é culpado ou não. O que ficou demonstrado na primeira e segunda instância dos 3 processos contra Lula é que ele é culpado. O ministro Fachin cancelou os processos, mas não cancelou a culpa do maior ladrão, do maior corrupto desta nação. Lula vai ficar livre, mas você vai decidir se ele deve ser livre para você. Estava conversando com uma pessoa ontem e achei tão interessante a colocação dessa pessoa que eu conversava ontem. Ele fala sobre quando o apóstolo Paulo estava no cárcere em Filipos, num lugar terrível que Paulo estava junto com Silas, e chegou a um determinado momento em que ele começou a cantar e os cárceres foram abertos, e foi quando o carcereiro, pedindo luz, pediu socorro a Paulo, o carcereiro. E foi aí que Paulo disse para o carcereiro, que todos estavam ali, que ele não devia fazer mal algum, falou de Jesus para ele, ele se converteu, toda a sua casa, e todos foram batizados. A narração, a narrativa ou a apresentação de nosso irmão foi muito interessante, porque ele disse, e eu concordo com ele, Paulo e Silas estavam presos, mas eram livres, enquanto que o carcereiro estava livre, mas era preso. O que eu quero dizer para você é que, muitas das vezes, uma pessoa está livre, como nós temos por aí, traficantes que foram soltos pelo STF, e agora o maior corrupto e o maior ladrão desta nação está solto, livre para concorrer às eleições, mas ele está preso. E eu quero dizer uma coisa para vocês, importantíssima. Essa circunstância que estamos vendo no mundo, de uma injustiça absurda que ocorre, nós vemos pessoas sendo mortas injustamente e o responsável pela morte não acontecer nada. Vemos frequentemente acontecendo isso no trânsito. Algum tempo atrás, 2 rapazes foram mortos, praticamente decapitados em seu carro, porque um irresponsável vinha dirigindo a quase 190 km por hora, o carro praticamente voou sobre o carro que estava na dianteira, arrancando o teto do carro e decepando os 2 rapazes que estavam à frente. Agora,
o ministro Luiz Fachin pode ter libertado Lula, mas ele ainda é um preso. Ele ainda é um encarcerado. Porque o que ele fez nessa nação, e o roubo praticado nessa nação, em todos os níveis, foi corroborado por quê? Porque esses juízes agem com uma fé, não sei quais os interesses escusos por detrás disso tudo. Mas os senhores sabem que dinheiro foi distribuído com deputados nesta nação e senadores desta nação para votarem nos projetos de interesse do Partido dos Trabalhadores. E eles levaram esse Brasil à bancarrota, quase faliram uma das empresas mais importantes desta nação. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai decidir em 2022 se acontecer de este cidadão ser candidato a presidente da República, você vai decidir se esta nação será encarcerada ou se esta nação será realmente livre. Nós estamos orando, e nós estamos orando muito porque Deus vai fazer justiça a esses ministros do STF. Estamos orando muito, estamos jejuando para que Deus trate com esta nação, com os líderes corruptos desta nação. Ouça o que eu vou lhe dizer esta manhã. Se, contudo, nada acontecer a eles, os senhores fiquem certos, não é que eles são inocentes, que eles estão certos. É que Deus está reservando para eles um tratamento em toda a eternidade. Lembre-se do que Jesus falou sobre o rico e Lázaro, quando ele comparou a situação entre um homem que já desfrutava e um que estava em tormento, que estava em sofrimento na terra. Após a morte, o rico foi para o tormento e Lázaro para o descanso eterno. E o rico, querendo ser refrescado em sua língua, pediu que Lázaro pelo menos molhasse a ponta do dedo para refrescar sua língua. E a resposta que ele recebeu foi que este, em outras palavras, vou dizer assim, em vida recebeu sofrimentos e injustiças, enquanto você desfrutou. Agora este é consolado e tu atormentado. Pois bem, quando uma pessoa não é tratada pelas coisas erradas que ele faz, existem duas situações. A primeira delas é porque houve arrependimento, busca de Deus e transformação de vida. Então os pecados são esquecidos, apagados, e diz as Escrituras que deles Deus não se lembra mais. Mas quando eles continuam inveteradamente no pecado, obstinados no pecado, constantemente desafiando o amor e a misericórdia de Deus, fica claro que eles, partindo dessa vida, eles receberão no outro lado da vida o tormento eterno, enquanto que aqueles que se arrependem de seus pecados, resolvem voltar-se para Deus, eles passam a ter uma vida eterna com Deus. Porque dos seus pecados o Pai não se lembra mais. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Nós estamos orando e pedindo a Deus que estes homens sejam tratados na terra. E nós estamos clamando por justiça de Deus nesta nação. Cada ministro do STF será tratado por Deus por sua corrupção, por sua injustiça, por sua desobediência a princípios básicos da palavra de Deus de justiça, respeito e honra. Do mesmo modo, cada deputado federal e senador,
interessados unicamente nos recursos financeiros, despreocupados com o fim desta nação, estão mais preocupados com o seu bolso e a sua casa e os seus bens do que com toda a população brasileira. Vocês estão vendo agora vários governadores e vários prefeitos reclamando de hospitais lotados e especialmente de UTIs lotadas, sem poder dar atendimento adequado às vítimas de Covid. Por acaso vocês lembram, antes do Covid, vocês lembram de algum momento onde os hospitais estavam vazios? Vocês lembram de algum momento as UTIs vazias? Vocês não lembram dos noticiários anteriores ao Covid, de pacientes sendo socorridos nos corredores, de gente morrendo à porta dos hospitais? Você esqueceu disso? E agora eles querem responsabilizar o presidente da República por eles terem recebido todo o dinheiro do governo federal, tendo quitado suas dívidas municipais e estaduais e aplicado quase nada no atendimento à população dos hospitais, destruíram com o dinheiro dos hospitais de campanha, desfizeram os hospitais de campanha, dizendo que eles eram caros, e agora volta o Covid para demonstrar a injustiça que há nessa nação. Sabe, nessa nação, você ser honesto, reto, direito, é errado. Nesta nação, o benefício é dos corruptos, dos ladrões e dos injustos. Estamos assistindo, portanto, um vilipêndio da justiça, um vilipêndio do que é reto, com um único propósito de líderes importantes dessa nação que perderam todo o dinheiro da Lei Rouanet, que perderam o direito de propaganda, dinheiro de propaganda, que lhes beneficiava e não importava de onde, porque várias televisões não são sustentadas com propagandas comerciais, são sustentadas por dinheiro do governo. E como isso foi cortado, eles querem destruir este governo. O que nós estamos vendo nesse país é uma orquestração com um único propósito: manter o lucro dos corruptos e dos ladrões. Você vai deixar? Você vai esquecer que Lula é ladrão? Que Lula é corrupto? Você vai esquecer tudo isso? Eu rogo a Deus e estou orando com a minha igreja para que, como disse, Deus trate cada um dos 11 ministros do STF e que Deus trate com os deputados federais e senadores desta nação. Que Deus pese sua mão sobre os homens imorais, os homens corruptos e os ladrões desta terra. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos. Nós estamos assistindo isso hoje, nesta nação. A minha oração é que Deus vai trazer misericórdia a esta nação e Deus vai tratar um por um desses infiéis. Você pode orar comigo? Eu vou terminar a gravação, mas desafiando a você a manter uma vida de oração, intercedendo por esse Brasil, intercedendo para que a injustiça nacional acabe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um bom dia.